Olá, meu nome é Tainá, eu sou aluna do curso de Biologia na UFPEL e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A atividade da acetilcolinesterase e o grau de peroxidação lipídica muscular são afetados pelo sexo, um estudo conduzido com peixe Peicilia vivípara exposto ao cobre em alta temperatura. Este trabalho foi feito por mim, pela Juliana, pelo Ricardo, pela Dalto e pelo Yuri. O cobre, então, ele é um metal essencial para os organismos, porém, em excesso, ele pode causar prejuízos, como, por exemplo, a produção de espécies reativas de oxigênio e modificações na atividade da acetilcolinesterase. Além disso, esses efeitos eles podem ser intensificados com o aumento da temperatura, um importante fator abiótico que interfere na fisiologia dos organismos. Embora muitos estudos tenham examinado o desenvolvimento e a aplicação desses biomarcadores, existem poucos estudos que avaliaram os efeitos do sexo. Dessa forma, então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o efeito do sexo na peroxidação lipídica e na atividade da acetilcolinesterase muscular no peixe Poecilia vivípara exposto ao cobre e em alta temperatura. Para isso, então, a gente utilizou adultos da espécie Poecilia vivípara, que foram aclimatados sob as mesmas condições de fotoperíodo e pH, foram mantidos, então, na temperatura de 28 graus e em água doce. A gente teve 3 grupos, o controle, o 9 microgramas por litro e o 20 microgramas por litro. Em ambos os grupos, a gente teve fêmeas e machos. A exposição ela ocorreu por 96 horas e no final a gente coletou o músculo para determinar a peroxidação lipídica, avaliada pelo método do T-Bars, e também a atividade da acetilcolinesterase. Os nossos dados eles foram analisados por ANCOVA, a gente teve 2 fatores, a concentração de cobre e o sexo, e o peso foi utilizado como uma covariável. Os nossos resultados, eles mostram, então, que teve uma interação significativa entre a concentração de cobre e o sexo para a atividade da acetilcolinesterase no músculo. A gente viu que os machos apresentam níveis mais elevados na atividade dessa enzima quando comparado com as fêmeas no grupo controle. E também a gente observou esse mesmo resultado para o 20 microgramas por litro. Os machos apresentam níveis mais elevados da atividade dessa enzima quando comparado com as fêmeas. Além disso, a gente observou que o cobre e a alta temperatura, eles causaram efeito apenas nas fêmeas expostas a 9 microgramas por litro, que diferiram do grupo controle. Os machos, a gente não viu efeito do cobre e da alta temperatura. Os grupos de exposição para os machos foram igual ao grupo controle. A gente só viu diferença nas fêmeas de 9 microgramas por litro em relação ao grupo controle. Estes resultados, então, eles mostram que existem diferenças relacionadas ao sexo para a atividade de acetilcolinesterase e também sugere que considerar apenas um dos sexos nessa análise pode ter consequências significativas ao interpretar os dados. Porque se a gente utilizar só machos ou somente fêmeas, ou ainda utilizar os dois, mas não analisar as possíveis diferenças entre eles, a gente pode estar superestimando ou subestimando os resultados. Para o T-Bars, então, para a peroxidação lipídica, a gente não viu nenhuma interação, a gente não viu nenhuma diferença significativa. E a gente sabe, já é conhecido, que o cobre, ele causa espécies reativas de oxigênio, que aí causa alterações em lipídios, proteínas e DNA. No entanto, no nosso trabalho, a gente não viu essa produção de espécies reativas de oxigênio para o músculo. E isso pode ser relacionado com o baixo acúmulo de cobre neste tecido no músculo, né? Quando comparado com os outros tecidos. E dessa forma, então, não ocorrendo a produção de espécies reativas de oxigênio. A gente pode concluir que existem diferenças relacionadas ao sexo na atividade da acetilcolinesterase no peixe Poecilia vivípara exposto ao cobre e em temperatura elevada. Os machos e fêmeas diferem nos níveis basais dessa enzima e fêmeas mostraram-se mais impactadas pela exposição, visto que as fêmeas do 9 microgramas por litro diferiram do grupo controle. Por fim, eu ressalto que conhecer os efeitos do sexo na resposta de biomarcadores neste peixe auxilia para que sejam desenvolvidos ensaios ecotoxicológicos mais eficientes e também mais confiáveis. Muito obrigada!